Olá meninos, vamos então hoje aprender o que é que são transformações físicas e transformações químicas. Ora, os materiais, as substâncias, as misturas de substâncias podem sofrer transformações. E essas transformações podem ser transformações físicas e transformações químicas. Nas transformações físicas, as substâncias sofrem transformações, mas continuam a ser as mesmas, não se alteram de forma a formarem novas substâncias. Eu vou-vos dar 3 exemplos. Tenho aqui uma folha de papel, portanto, tenho aqui um material que é o papel, e eu vou rasgar o papel. Ao rasgar o papel, eu continuei a ter o papel. Portanto, ele sofreu uma transformação física, porque antes era uma folha, era um pedaço de papel, um único pedaço de papel, e depois de sofrer a transformação, ficaram 2 pedaços de papel. Tão simples quanto isto. O papel sofreu uma transformação, mas continua a ser papel. Tenho aqui um lápis, que vocês usam para escrever, não é? E com frequência vocês afiam o lápis. Quando estão a afiar o lápis, estão a fazer com que o lápis sofra uma transformação física. Ele continua a ser lápis, mas vocês conseguem lhe tirar algumas aparas. E, portanto, estas aparas são o lápis, mas mais pequeninos, são pedacinhos de lápis. O lápis sofreu uma transformação física. O último exemplo que eu tenho para vos dar é de outro material que vocês conhecem, que é muito abundante no nosso planeta, que é a água. A água está a receber energia e, portanto, a sua temperatura está a aumentar. Eu estou a fornecer calor à água e ela está a passar do estado líquido para o estado gasoso. Vocês já conhecem esta transformação física porque já estudaram no primeiro ciclo, quase de certeza. Esta transformação física tem um nome especial, chama-se ebulição. A água está em ebulição, está a passar do estado líquido para o estado gasoso muito rapidamente. Está bem? Portanto, podemos dizer que as transformações físicas podem ser mudanças de estado físico que vocês já conhecem. As transformações químicas podem ocorrer por ação mecânica, por ação da luz, por ação do calor e por junção de substâncias e ainda por ação da corrente elétrica. Nas transformações físicas por ação mecânica, nós aplicamos uma fricção ou um choque no material e isso desencadeia uma reação química, uma transformação química. Eu tenho aqui um exemplo para vos mostrar, que é o exemplo do fósforo. Quando acendemos um fósforo, estamos a realizar uma transformação química por ação mecânica, porque para acender o fósforo eu tenho de friccionar o fósforo na parte lateral da caixa, que é a lixa, e essa fricção vai desencadear então uma transformação química no fósforo. No início, uma coisa que vocês devem terem atenção é que no início o fósforo tem um determinado aspecto, uma determinada cor, neste caso assim meio acastanhado, um castanho claro, e no fim da transformação química vocês vão ver que ele vai ter outra cor, portanto nós observamos uma mudança de cor.
E nesta transformação química em especial, observamos também o aparecimento de uma chama. São as observações que nós fazemos. Ora, vamos friccionar então este material, que é o fósforo, na parte lateral da caixa. E cá temos. Observamos o aparecimento de uma chama e, no fim, a cabeça do fósforo tem uma cor diferente. Ou seja, apareceram novas substâncias aqui, que não estavam cá no início. No início tínhamos umas substâncias e agora, no fim da transformação química, temos outras diferentes. Um exemplo de uma transformação química por ação da luz é a fotossíntese das plantas verdes. As plantas verdes precisam de luz para crescer, para sintetizar energia. Outro exemplo também é o que acontece a um papel colorido, é exposto à luz solar durante uns dias. Ao fim desses dias, nós verificamos que o papel começa a apresentar uma tonalidade mais clara, cada vez mais clara, até que, se o deixarmos, por exemplo, um mês, também depende do material de que ele é feito, mas, por exemplo, ao fim de um mês, ele fica quase branco, portanto, vai perdendo bastante a sua cor. As transformações químicas por ação do calor ocorrem, por exemplo, quando estamos a cozinhar alimentos. Os alimentos crus têm uma determinada cor, uma determinada textura e depois de sofrerem a transformação por ação do calor, apresentam uma cor diferente, uma textura diferente e até apresentam um cheiro por vezes. Como exemplo, temos o ovo cru, que tem um aspecto completamente diferente do ovo cozido, que sofreu transformação por ação do calor. Outro exemplo é o milho, que quando sofre transformação por ação do calor, transforma-se em pipocas. Nas transformações químicas por junção de substâncias, nós podemos juntar duas ou mais substâncias e vão-se formar novas substâncias, substâncias completamente diferentes das substâncias iniciais. Neste caso que eu vos vou apresentar, vou juntar bicarbonato de sódio, que é o principal constituinte do fermento que usamos para fazer bolos, a ácido acético, que é o principal constituinte do vinagre. Vou colocar uma colherzinha de fermento para fazer bolos aqui neste copinho de vidro. É um copinho de iogurte que eu estou a reutilizar. E então vou juntar as duas substâncias e vamos observar. Estamos a observar a formação de bolhinhas gasosas, está a libertar-se um gás e podem ouvir também o barulho, um ruído. Esta observação que estamos a fazer é sinónimo de que está a ocorrer uma reação química, uma transformação química, ou seja, estão a formar-se novas substâncias. No início nós tínhamos fermento, que era um sólido em pó branco, e tínhamos o vinagre, que era um líquido de cor amarelada, e ao juntarmos estes dois materiais, estão a formar-se novas substâncias. Então, concluindo, os materiais podem sofrer transformações que podem ser físicas ou químicas. Nas transformações físicas, vimos vários exemplos e entre eles eu queria aqui salientar, para não se esquecerem, um exemplo que vocês já conhecem do primeiro ciclo, as mudanças de estado físico.
As transformações químicas por ação da corrente elétrica eu não vos vou poder mostrar porque não tenho material em casa para vos mostrar. Vocês vão ter de ver o vídeo que está disponível nos materiais digitais do manual adotado. Agora vou-vos deixar um desafio. Vocês vão fazer uma transformação química em casa. E então, esse desafio, para fazer essa transformação química, vocês têm de ter cascas de ovo, partidas aos pedacinhos, metem dentro de um copo de vidro transparente e juntam o vinagre. E depois vão observar o que é que acontece.